e que haja de acordo com os imperativos da razão. Assim sendo, tá? Assim sendo, dentro dessa perspectiva, nós podemos dizer que o que Immanuel Kant está querendo colocar é que nós devemos sempre agir de acordo com os preceitos da moralidade. Então, quando é que eu fujo do mal? Quando eu ajo de acordo com os preceitos da moralidade. Immanuel Kant é um sujeito muito ímpar, né? Ele é muito peculiar. Ele vai ser a única voz entre os grandes iluministas que vai ser contra a escravidão. Immanuel Kant vai ser aquele indivíduo que ele vai criar uma nova área do direito, que é o direito cosmopolítico. Ele inaugura a ideia do direito cosmopolítico, que é o direito de visita, que os indivíduos têm de poder sair de um lugar para outro e não serem rechaçados, não serem maltratados. Mas, principalmente, Immanuel Kant vai trazer um deslocamento que, do ponto de vista, por exemplo, do direito internacional, é de fundamental importância. Ele desloca a questão da cidadania dos estados para o indivíduo. Ele traz essa discussão do indivíduo na qualidade de sujeito de direitos, porque ele traz a concepção na fundamentação da metafísica dos na fundamentação da metafísica dos costumes de que o homem é um fim em si mesmo. Então, por que o homem é detentor de dignidade? Porque ele existe. O que é que o homem precisa fazer para que ele tenha seus direitos garantidos? Nada. O que é que o homem precisa fazer para que, de fato, ele seja um sujeito respeitável? Nada. E ele vai dizer que mesmo quando o homem comete um crime, tá? E mesmo quando a sua razão, porque para Kant a punição de um crime é muito dura, né? Kant vai dizer que quando o homem comete um crime, ele não deve apenas, né, pagar uma pena. Para ele isso é muito pouco. Por exemplo, inclusive ele vai utilizar uma fala que Karl Marx critica muito. Ele diz, se o homem conseguiu, ele não utiliza a palavra furtar, feito a gente utiliza no direito, ele utiliza a palavra roubar. Se o homem rouba um ovo, não basta a ele devolver o ovo. Ele deve ser completamente privado do seu direito de adquirir. Para Kant, por exemplo, se o indivíduo comete um delito grave, ele deve ser punível com a pena de morte. Inclusive, ele questiona, se houvesse uma desgraça em uma ilha, em que tivessem alguns prisioneiros condenados à morte, o que as pessoas deveriam fazer? Escapar primeiro, resguardando as suas próprias vidas, ou elas deveriam primeiro cumprir a sentença? E ele vai dizer que primeiro cumpre a sentença. O indivíduo vai morrer de todo jeito. Mas vai que existe uma perspectiva, né? Alguma coisa aí que consiga fazer com que o indivíduo se salve de um cataclisma, né? De uma catástrofe natural. Então ele vai dizer, ele perdeu a sua dignidade. É preciso que ele recupere a sua dignidade. E essa recuperação só se dá efetivamente através de um processo de cumprimento da sentença. A sentença existe para que o homem recupere a sua dignidade perante a sociedade. Então, Kant é um sujeito extremamente preocupado com a questão da moralidade. Kant é um sujeito extremamente preocupado em que o indivíduo ele haja de acordo com as leis da moralidade, tá? E não do direito. Por que não? Vamos lá. Quando a gente entra numa faculdade de direito, logo cedo, os professores de introdução ao direito costumam dizer o seguinte: nem tudo aquilo que está na lei é justo. Eu acho que quando a gente remete à leitura das origens do totalitarismo, a gente consegue perceber que o Estado nazista, quando ele se fundamenta, ele não se fundamenta inicialmente contra a Constituição de Weimar. Não. Ele utiliza dos preceitos constitucionais para poder ir se instalando e cria toda uma base legislativa para que o processo de construção da solução final aconteça. Não existe gestos de ilegalidade. E olha a fala do líder totalitário, né, como ele é presente. Ele vai dizer, tudo aquilo que vocês fizerem, eu também o faço. Eu me responsabilizo por tudo aquilo que vocês fizerem. Então, se alguém comete um crime em nome do líder totalitário, ele assim o comete. Então, você tem uma segurança, você tem um lastro de que você tem um Estado e uma liderança estatal que está ali junto com você. Bem, Immanuel Kant, tá? Ele ficaria horrorizado, por exemplo, com esse tipo de fala, porque isso seria uma característica muito forte de você abrir mão do alvo-clero, do seu esclarecimento, da sua condição de pensar. Immanuel Kant ficaria muito assustado porque ele veria que essa condição de não pensar estaria diretamente condicionado ao fato de que o indivíduo age com liberdade para não pensar.
Porque a liberdade, Immanuel Kant, ela tem uma proposição, a liberdade para o mal, ela tem uma proposição positiva. Se o mal não existe dentro de uma condição ontológica, dentro do pensamento kantiano, que possa justificar atividades criminosas, atividades absurdas, atividades egoísticas do ser humano, esse mal existe por deliberação de vontade. Pronto, tá aí a grande polêmica instaurada na obra de Kant. Você age no mal porque você deseja, porque você quer. Você é responsável pelo seu agir. Inclusive, isso pode ser inclusive por omissão. Porque eu posso optar por não pensar, eu posso optar por não agir. Então, a partir do momento que eu não ajo e deixo que o outro haja por mim, eu agi de acordo com a deliberação de vontade. Não foi ninguém que me obrigou, tá? Sou eu que escolho o não agir. Assim sendo, Kant vai dizer, olha, ninguém pode abrir mão da lei moral. A lei moral é um fato, e ela é um fato a priori. Só que a priori Kant, a palavra a priori, tem uma condição um pouco diferente do a priori normal. Se eu falo a priori em outras condições, significa que veio antes, que antecedeu. Mas em Kant, ser a priori significa ser universal e necessário. Vamos lá. Eu não posso abrir mão da lei moral porque ela é universal. Todas as pessoas têm, ela existe na natureza, ela existe na racionalidade e todos partilhamos dela. E ela é necessária, porque sem a lei moral, eu não tenho bem na qualidade de estrutura do meu pensamento. Eu não tenho uma vontade boa e livre. Eu não tenho, consequentemente, a minha tendência para o bem que vai vencer a minha tendência para o mal e vai fazer com que a sociedade progrida. Olha a importância muito grande que Kant vai dar. Então, a nossa razão, ela é por si legisladora. Ela vai nos dizer de que forma que nós devemos agir. Mas nós, costumeiramente, abrimos mão da nossa razão legisladora e nós agimos de acordo com a nossa vontade arbitrária, que é o arbítrio. Vamos lá. Os preceitos da lei moral são voltados para a construção da vontade boa, livre e autônoma, tá? A liberdade positiva do ponto de vista para o bem, ela é construída porque enquanto sujeito que pensa, eu ajo para o bem. Enquanto sujeito que pensa, eu olho para o meu semelhante e eu digo assim, ele é um habitante do reino dos fins, tá? Eu vou parar aqui no reino dos fins para não me perder, para abrir a palavra para Antônio tirar aí a dúvida dele. Eu fiquei sem entender, Rita, em relação ao seguinte, é porque Kant é muito pesado, né? Mas aí o seguinte, é, a senhora tinha falado, quando estava falando sobre Agostinho e Kant, e aí Agostinho fala mais sobre o livre-arbítrio, e Kant trata mais numa questão do homem ter mais liberdade. Aí essa liberdade verdadeira, a liberdade realmente, como é que eu posso dizer, a liberdade que Kant fala, ela vai ser conseguida quando o homem vai viver baseado nos preceitos morais, mais ou menos isso, né? Mas de onde é que vem essa base, assim, para dizer que isso é algo bom e isso é algo ruim, que isso é algo bom e que isso é algo mal? De onde é que Kant diz que vem essa base de fundamento? Porque acho que existe, né, algo assim para dizer, pronto, isso é assim, isso aqui é o bom, isso aqui é que é o ruim. Porque, se não, acho que isso dá muita liberdade para relativismos, né? Então, assim, não, mas isso aqui não é bom para mim. Não, isso aqui é ruim para você, mas é bom para mim. Pode abrir muito para essa questão de relativismos, que eu acho que talvez Kant não abre espaço para isso, é bem pesado, assim. Eu fiquei em dúvida em relação a isso. Ok, Carlinhos, veja, em Kant isso não abre não, Carlinhos. Ele não abre esse espaço para esse relativismo não, porque em Kant a lei moral ela é universal, ela é única, tá? A gente pode dizer, para entender muito bem a lei moral em Kant, eu recomendo para quem vai estudar que leia muito sobre estoicismo. Né? Alguns até colocam Kant como sendo neo-estoico. Então, não existe um processo de flexibilização da lei moral. O que é bom vai ser sempre bom, tá? E o que é bom, ele não pode ser somente bom para mim. Qual é o critério? Universalização.
tá? Aquilo que é bom para mim não pode causar dor, nem a mim, nem ao outro. Aquilo que é bom para mim não pode causar desestrutura social, nem para mim, nem para o outro. Aquilo que é bom para mim deve ser sempre uma conduta que pode ser universalizável. Se eu quero saber se uma coisa é boa, eu tenho que me perguntar. E daí você tem o famoso imperativo categórico que o Antônio, né, bem lembrou que Eichmann lá vai chegar ali numa fórmula muito próxima do imperativo categórico. O imperativo categórico se apresenta de 3 formas, mas eu só quero que vocês entendam a estrutura principal, que é age de tal forma que a tua conduta possa se tornar uma lei universal. Então, se eu quero saber se efetivamente a minha ação é boa, tá? Efetivamente, então eu tenho que verificar se todas as pessoas agirem daquela forma, isso vai ser bom? De que forma que socialmente nós vamos receber isso, tá? Esqueça um pouquinho a esfera do político, tá? Essa esfera que Hannah Arendt trabalha do social, do público e do privado, do espaço público e do espaço privado. Kant não faz essa distinção. Quando eu estou tratando aqui da esfera do social em Kant, eu estou tratando da esfera da política, da existência humana enquanto coletividade como um todo. Essa distinção a gente vai deixar mais um pouquinho para adiante, somente para que a gente consiga entender como é que o processo de mal ele se processa em Kant e como é que Hannah Arendt vai pegar o gancho disso para conseguir trabalhar sua ideia de banalidade do mal. Entendeu, Carlinho? Então, é na universalização da ideia da lei moral que efetivamente você vai ter o escopo, o amparo, para de fato saber se a sua ação é uma ação boa, tá? Por isso que a ação é livre e livre e boa todas as vezes que eu utilizo esse critério de universalidade. Ok. Eu tenho outra coisa aqui para falar sobre Kant, que foi acerca de um texto que eu tinha lido, mas aí eu não me lembro muito bem, eu vou dar uma olhada aqui no que eu grifei, aí depois eu volto para perguntar à senhora. Professora, pegando caminho agora na trilha kantiana, não estamos em Nietzsche para seguir Zaratustra, mas estamos em Kant. É uma briga boa entre os dois, né? As angústias de Nietzsche foram uma briga boa. A gente pode dizer que sem Kant não haveria a genealogia da moral, né? Na moral, verdade. Mas, assim, pegando assim, na fala de Carlinhos, primeiro, parabenizar pelos vídeos da amostra. Científica, quem mandou, eu assisti alguns já e vi outros de relance, deu para assistir. Agora, sobre essa questão de saber o bem e o mal, não tem como esquecer da parte do juízo, do julgar em Hannah Arendt. Eu acho que pena que ela não terminou, mas as lições kantianas que ela discute dão um panorama sobre entender os temas de Kant, mas esse relativismo ela queria também dispor, ela não queria, ela queria evitar, o Kant também não teve. Mas o Gal Feio e o Belo me chama a atenção que o querer do cidadão é sempre esse julgar, essa capacidade de julgar. É a capacidade de julgar, não sei se faça a interpretação, não na ascendência ariditiana da coisa, mas o julgar em Kant sempre está nessa parte do estético, do que a gente vê, desse mostrar, dessa aparência. Aí vem meu questionamento. O sujeito em Kant, ele sempre vai ter a aparência e o aparecer ao mundo, porque aí coloco para vocês, para a professora nos ajudar na discussão, e sobre essa questão da aparência também, me retrata se a aparência pertence ao cidadão ou pertence ao espaço que ele vive. Porque Kant, quando vai demonstrar essa questão cosmopolita, o cidadão não vai se prender somente a seu espaço ou a seu ambiente que ele vive ou convive, mas ele é o cidadão, vamos dizer assim, do mundo. Ele vai depreender-se ao mundo. E nesse contexto dessa aparência de não pertencer, desse julgar, aí eu retrato outra obra, que é a obra do Heidegger, que pena que não tem a tradução em português, que é sobre a arte. Que quando ele vai fazer essa questão do juízo estético do Kant, dessa questão de saber julgar o que é bom, o que é mal, você discernir, a meu ver, o primeiro julgar ele é egoísta, ele pertence a você. E o segundo julgar, quando está em sociedade, é esse julgar nosso, da coletividade, quando a Hannah Arendt chama para o nós. E nesse contexto do Heidegger, sobre essa estética, saber se uma obra é bonita ou não, ele diz que a obra nunca pertence ao artista e sempre a obra vai te julgar.
Ou seja, a aparência não pertence a você. O outro é que vai julgar a tua aparência, e não no juízo estético. E, a meu ver, hoje, o cidadão, vendo um pouco pela explicação e pelo que eu li em Kant, esse cidadão kantiano, ele não tem o sentido de aparência pertencente a si próprio. Eu não sei se faço essa interpretação correta, professor. Eu não sei se expandir demais ou se devanei. Essa é a minha questão. Você trouxe questões que são muito complexas, né, para serem respondidas. Efetivamente, em Kant existe algumas diferenças em relação a Hannah Arendt. A gente pode dizer que tanto que ela vai dizer que a discussão que ela vai fazer é acerca do mal, ela não é uma discussão filosófica, ela é uma discussão política. Né? Ela não utiliza. A de Kant, não. Então, Kant não está tratando aqui do terra a terra. Kant está tratando aqui do nível da abstração, do nível do pensamento. Quando Kant coloca atividade política na qualidade de atividade estética, quando ele coloca exatamente essa questão de aparência, ele precisa trabalhar efetivamente seu conceito de mundo. Então, afinal de contas, o que é o mundo? Então, o mundo é exatamente esse processo de inserção do homem na qualidade de animal natural e que se encontra dentro do processo da natureza, onde todos nós vivemos na qualidade de gênero. Eu acho que a grande questão de Kant em relação ao julgar, a grande questão de Kant em relação à participação política é poder construir um lastro para o processo da dignidade da pessoa humana. Eu acho que a preocupação central dele está aí. Não é uma preocupação efetivamente do homem no mundo. Todo o processo discursivo de Kant, veja, não é efetivamente do homem do mundo no sentido mais prático. Tá? Kant não vai tratar de alguma experiência real, política, ele não vai tratar sobre isso. Ele vai tratar efetivamente de poder trazer um processo de justificação para isso, para o homem na qualidade de ser digno, para o homem na qualidade de sujeito de direitos, para a construção, e efetivamente, desse processo da construção da sua humanidade. Vai ser diferente dos filósofos que vão chegar aí no século XX, porque eles vão trazer uma experiência muito mais pautada numa realidade política diferente da de Kant, que era proibido de escrever, inclusive, nesse sentido. Ele não poderia utilizar nenhum tipo de exemplo prático, porque ele tem uma censura. Tá? Ele tinha uma censura do Império Prussiano ali que impedia com que ele dissesse esses exemplos de forma mais efetiva. Então, eu não sei te dizer, nunca pensei sobre isso, é uma questão boa, se Kant considerava, como é que Kant visualizava esse homem na qualidade de aparência, tá? De fato, eu nunca pensei nisso, mas eu acredito que quando Kant trata disso, e aí eu vou pegar uma fala de Hannah Arendt, quando ela trata sobre o espaço de aparência, tá? Que é aquele espaço no qual nós podemos fazer as nossas ações de discurso, aquele espaço onde, de fato, nós possuímos visibilidade política. Eu posso dizer, eu acredito, pelo menos, que a construção kantiana ela é uma construção antecedente a isso. Ele não chega no nível de detalhamento que a Hannah Arendt chega. A grande preocupação de Kant, efetivamente, dentro do processo de julgar, é que ele está preocupado com a questão do conhecer. Ele está preocupado com a questão da liberdade. E ele está preocupado com a distinção entre o conhecer e o julgar. Apesar de não tratar disso dentro do nível de detalhamento arendtiano. Tá? Mais adiante, Antônio, tá? Na nossa segunda parte da fala, a gente vai tratar sobre a diferença entre o julgar e o conhecer, e eu acho que essa discussão ela fica um pouco mais inserida. Eu posso tratar dela um pouco mais adiante, de uma forma mais pormenorizada, porque aí a gente consegue trazer, eu acho que de uma forma mais encaixada para o pessoal que é mais novinho aí poder se situar. Então, eu vou... Oi, João. Carlinhos, o questionamento que tu levantou, eu acho que tem algo sobre, mas não acho que pode ser que tu esteja confundindo quando Bittar trata da justiça cristã no manual dele, entendeu? Ele fala um pouco sobre essa questão da regra áurea, que eu acho que tu está confundindo com o imperativo categórico, beleza? É isso, Carlinhos? Concorda? Não é bem assim relacionado a essa questão da justiça cristã. Mas é porque assim, eu acho que eu ainda não compreendo muito bem acho não, tenho certeza, né, que eu ainda não compreendo muito bem o pensamento de Kant, mas é porque ele diz isso, e eu só queria saber, assim, a base de onde é que ele traz, né? E agora, assim, já que eu estou falando, vou falar daquilo que eu tinha visto, eu peguei aqui, que diz assim, que eu estava lendo um negócio que diz assim, vou pegar aqui, que diz que Kant,
ele é deixa eu subir, faz um negócio chamado do antirrealismo criativo. Ele diz o seguinte, que é como se o mundo, assim, vamos lá, antes de Kant, na questão tipo Agostinho, Platão, eles estudavam o mundo para tentar conhecer acerca do mundo como ele é. Então seria tipo o seguinte, o mundo o mundo vai ser objeto de investigação, né? Então a gente vai buscar entender como é o funcionamento do mundo, é assim, assado. Já com Kant, ele diz que essa questão nós não vamos buscar estudar acerca do mundo. A gente que vai construir, que vai definir vai definir o mundo. Nós é que vamos construir o mundo, e isso tem muito relacionado à questão da linguagem, né? Então, um exemplo, cadeira é cadeira porque essa é a essência dela, né? Ela é assim. Já em Kant, não, diz que talvez cadeira é porque nós construímos, nós dissemos que isso é uma cadeira. Então, é como se nós que construíssemos o mundo, nós que vamos dar essa conceituação. E isso vem até hoje fazendo com que nós que venhamos dar as nossas impressões acerca daquilo que nós vemos acerca do mundo, né? Então, por isso que eu acho, aí a senhora me corrija se eu estou fazendo uma interpretação errada. É isso que eu acho pelo seguinte, se somos nós que construímos o mundo, se somos nós que, através das nossas percepções, que aí acerca da categoria a priori, que ele fala, se isso não dá porte para essa questão de relativismo, né? Porque, digamos assim, a senhora me corrige aí, porque se antes de Kant, nós estudávamos um mundo acerca desse jeito, então, é desse jeito, está estabelecido, então nós vamos estudar a partir do que ele é. Então, não há base para um construir uma coisa, outro construir outra. Não. Aí, já com Kant, se nós é que vamos criar o mundo, se nós é que vamos formar o mundo através disso, enfim, isso tudo, então cada um vai poder formar a partir das suas impressões. É basicamente isso. A senhora agora lapida aí. Tá sem o áudio. Doime, quem é o autor que você está trabalhando? Vocês estão ouvindo? Não, tava cortado o áudio. Dá para ouvir agora? Dá. Tá? Eu estou tentando aqui trazer um texto que eu construí com o Antônio, que eu acho que dá para a gente entender bem a sua indagação. Aquele texto, Antônio, que a gente submeteu, e nós estamos aguardando resposta. Nós eu coloquei como título Reflexões sobre o Julgar. Eu queria saber se você dá licença para fazer uma leitura do texto. Ele não é um texto tão longo, não, mas eu acho que dá para trazer um processo de esclarecimento muito bom para que a gente possa compreender essa ideia kantiana e trazer a sua reflexão. Pode ser, gente? Sim. Isso é uma parte, tá? Isso aqui é uma parte de um texto que eu escrevi com o Antônio. Então, o texto, essa parte chama-se Reflexões sobre o Julgar e diz assim: se desejarmos compreender a importância da faculdade do julgar em Kant e sua relação com a liberdade, não podemos imediatamente ir à sua terceira crítica, mas começamos a discussão suscitada na crítica da razão pura e na fundamentação da metafísica dos costumes. O desejo dessa seção é relacionar a liberdade com o mundo noumênico, de acordo com a faculdade do entendimento na obra kantiana, a fim de compreendermos como julgar aparece como atitude política. Para tanto, partimos de uma pergunta que norteia a faculdade de julgar: como atingir a finalidade da liberdade noumênica em um mundo de natureza estática? Essa reflexão conduz à compreensão do que seja o conceito de natureza em Kant, em que ele divide sobre dois aspectos, a natureza material e a natureza formal. Em seu sentido material, a natureza é a totalidade das aparências constituída pelas nossas sensibilidades. E, em seu sentido formal, é a totalidade de regras sobre as quais se unificam as aparências pensadas,
unidas em uma só experiência, através do nosso entendimento. Em seu sentido material, natureza é o conjunto de aparências. Em seu sentido formal, se apresenta como ordem e regularidade das aparências. Ou seja, materialmente, é a soma de aparências na medida em que estas, graças a um princípio interno de causalidade, se encadeiam universalmente. E do ponto de vista formal, significa a conexão das determinações de uma coisa de acordo com o princípio interno da causalidade. Natureza não é mundo, pois mundo é o conjunto matemático de todas as aparências e sua síntese em sua totalidade, enquanto natureza é o mundo considerado como um todo dinâmico. É com sentido formal que discutiremos a questão da natureza e da liberdade da estética transcendental kantiana, pois são consideradas puras e noumênicas todas as representações isentas de sensações, sendo um princípio de sensibilidade a priori. A partir dessa ideia, se discute a concepção dualista de Kant do conhecimento amparado na natureza e do conhecimento amparado na moral, conforme estabelecido nas duas críticas que antecedem a faculdade do julgar. Cabe à terceira crítica discutir o conceito de entendimento baseado na natureza e o conhecimento racional que se alicerça na moral. É no idealismo transcendental que se encontra o nexo da discussão entre natureza e liberdade, representada na discussão entre coisa em si e fenômeno. O problema consiste em como conciliar a liberdade da vontade e a necessidade da natureza, constituindo esse problema a segunda antinomia. A lei moral, a ideia da liberdade são a priori, derivam, pois, da razão prática pura, antecedendo todos os elementos empíricos. É assim, Carlinhos, que a gente pode dizer que a gente não pode abrir mão de ter a razão prática pura, porque a gente nasce com ela. A gente sabe que a gente age com o conceito único de lei moral para Immanuel Kant. Continuando. Sendo assim, na fundamentação da metafísica dos costumes, Kant usa o aspecto formal de natureza para elaborar um dos seus conceitos de imperativo categórico. Age como se a máxima de tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal. Nessa elaboração do imperativo categórico, o filósofo traz a universalidade das leis, de acordo com seus efeitos produzidos, de modo a utilizar natureza em seu sentido formal, ou seja, conforme a realidade das coisas enquanto determinadas por leis universais. Para o iluminista, tudo na natureza age segundo leis. O homem é um ser de liberdade que age de acordo com a natureza, de acordo com a sua vontade, que é boa e livre, de acordo com a razão pura, de acordo com Kemmer, abre citação. Como sujeitos empíricos no espaço e no tempo, sujeitamos nosso querer à ação da lei da natureza. Como sujeitos racionais, existimos no mundo nominal e definimos-nos com base em nós mesmos para agir conforme a causalidade da liberdade. A discussão entre causalidade e liberdade demonstra a convergência da filosofia kantiana entre filosofia teórica e prática. Assim, em Kant, pode-se afirmar que não há duas razões, mas que na qualidade de categoria de pensamento, razão pura e razão prática configuram a mesma razão, reivindicando universalidade e validade. A discussão de uma filosofia prática, kantianamente falando, origina-se de uma moralidade fundamentada na ordem da natureza. Assim, o filósofo conceitua a liberdade na crítica da razão pura. Abre citação. Entendo por liberdade, em sentido cosmológico, a faculdade de iniciar por si um estado, cuja causalidade não esteja, por sua vez, subordinada segundo a lei natural, a outra causa que a determine quanto ao tempo. A liberdade é, nesse sentido, uma ideia transcendental pura, que, em primeiro lugar, nada contém extraído da experiência e cujo objeto, em segundo lugar, não pode ser dado de maneira determinada em nenhuma experiência, porque é uma lei geral. Até a própria possibilidade de toda experiência, de tudo que acontece, deve ter uma causa e, por conseguinte, também a causalidade da causa, causalidade que ela própria aconteceu ou surgiu, deverá ter, por sua vez, uma causa. Assim, todo o campo da experiência, por mais longe que se estenda, converte-se inteiramente no conjunto de simples natureza. Fecha a citação. Liberdade, nesse sentido, é espontaneidade, que age por si mesma sem a necessidade de agir segundo a lei de causalidade, possuindo a si mesma como motivo de sua ação. Nesse sentido, ela é oposta à natureza. Entretanto, para produzir algo, ela necessita da receptividade, necessitando para fazer a síntese de algo presente na sensibilidade. Para Caigil, abre citação, a liberdade como espontaneidade absoluta
em conceder-se leis de síntese, mas, por outro lado, é intrinsecamente restringida pela receptividade. Fecha a citação. Receptividade é compreendida como a capacidade para ser afetado por objetos, que, conjuntamente com a espontaneidade, produz a capacidade de gerar conhecimento. Receptividade e espontaneidade não são submissas uma à outra, mas atuam lado a lado, de tal modo que, por vezes, se confundem em suas ações, relacionando-se como ora como termos da intuição, ora como unidades da experiência, para o qual as representações podem ser denominados objetos em seu sentido transcendental. Na qualidade de espontaneidade pura do entendimento e da sua relação com a receptividade, a liberdade passa a ser compreendida de um ponto de vista prático, como autonomia. Da fundamentação da metafísica dos costumes, Kant fala dessa relação, abre citação. A vontade é uma espécie de causalidade dos seres vivos, enquanto seres racionais. E liberdade seria a propriedade dessa causalidade, para o qual ela pode ser eficiente, independentemente de causas estranhas que a determinem. O iluminista trata da liberdade em uma concepção negativa, não demonstrando a sua essência. Como a liberdade relaciona-se com a razão prática pura, não é um arbítrio dos seres sem razão, nem tampouco o arbítrio dos seres puramente inteligíveis separados de qualquer sensibilidade. Ela sofre determinações sensíveis e intelectuais ao mesmo tempo, constituindo assim um conceito positivo, que é compreendido como a liberdade da vontade, se não a autonomia, isto é, a propriedade da vontade em ser lei para si mesma. A liberdade de vontade é formadora da moralidade, na qualidade de vontade que se submete às leis morais. Esse sentido que é dado de liberdade na fundamentação da metafísica dos costumes é muito próxima da heteronomia, devido ao homem possuir impulsos não condizentes com o dever. Para resolver essa questão, o pensador coloca que os imperativos que regem a liberdade não podem ser hipotéticos nem materiais, mas categóricos e formais. Esclarece Caigil, abre citação. Se o imperativo não tivesse aplicação nesse mundo, então seria vazio, como a espontaneidade pura do entendimento. Fecha a citação. Kant colocou seu conceito de liberdade entre duas vertentes. A liberdade enquanto autonomia se fundamenta na ontologia e se coloca como um princípio da autonomia da vontade na condição de máximas universalizáveis. Então, quando Kant trabalha a questão da liberdade prática pura, a liberdade pura na qualidade de conceito, Kant não está tratando de uma liberdade que ela é empregada no cotidiano. Ela está tratando de uma liberdade que está presente no mundo, mas ela está presente dentro de um ponto de vista não experimental, não empírico, tá? Dentro de um ponto de vista puramente conceitual. A ideia de liberdade que interessa quando Arendt trabalha com a ideia de Kant é a liberdade na condição de autonomia de vontade, que é exatamente... Não é uma outra liberdade, mas é um desdobramento desse conceito puro do que seja liberdade. Continua. Assim, volta-se a discussão entre fenômeno e nômeno, entre natureza e juízo. Para ser verdadeiramente livre, o homem precisa vencer a sua má vontade, inerente ao mundo sensível, que tem que dominá-la. E membro de um mundo sensível, reconhecer-se como membro de um mundo inteligível. Em sua terceira crítica, Kant apresenta a liberdade como algo real, dentro da realidade objetiva da natureza, sendo demonstrada pelas práticas da razão pura e como elas se traduzem na experiência. Para Macedo, abre citação. Kant inova a problemática da liberdade ao colocá-la em termos humanos, evitando as implicações teológicas da liberdade e centrando seu empenho no esclarecimento da oposição liberdade e determinismo da natureza. Fecha a citação. A espontaneidade simples é uma liberdade sem intenção, mas que necessita atingir uma finalidade, pois é independência, indeterminação e contingência. É meio termo entre natureza e liberdade, que coloca a liberdade transcendental fora da dimensão causal condicionada pelo tempo. A espontaneidade engloba todas as formas de conhecimento superiores, englobando o sujeito da ação, o sujeito do conhecimento e o sujeito da estética. Na qualidade de ser que pensa e julga, o homem é nômeno e fenômeno. Entramos na discussão central dessa sessão, já que o grande problema da discussão apresentada é verificar como o homem pode atingir a finalidade da liberdade enquanto nômeno em um mundo de natureza estática. Pois foi essa divisão que permeia toda a crítica da faculdade de julgar. Nessa obra, Kant divide os juízos em dois, os juízos estéticos e os juízos teleológicos. Para responder à indagação apresentada, nos debruçaremos sobre os juízos teleológicos. Para Hoff, abre citação.
Kant concebe a faculdade de julgar como elo intermediário entre entendimento e razão. Seria a ligação entre o mundo do belo e a unidade dinâmica da natureza, a partir de condições válidas a priori, como explicitado no prólogo da Crítica do Juízo. Na inter-relação entre liberdade nomênica e a faculdade do entendimento apresentada na terceira crítica, Kant distingue a existência de dois tipos de juízo, os estéticos e os teleológicos. No juízo estético, o prazer será o seu ponto central de reflexão, enquanto no juízo teleológico, a discussão visa os seres naturais e organizados. Nas críticas de Kant, encontra-se discutido e apresentado a questão do juízo do seu ponto de partida filosófico, no que se refere à faculdade de julgar nos seus modos teóricos, práticos, estéticos, teleológicos. O filósofo objetiva separar os juízos verdadeiros dos falsos, formando um órgão para julgar, um cânone para não se deixar enganar. O juízo é para Kant assim definido na Crítica da Razão Prática. Assim, na Crítica da Razão Pura, desculpe. Assim, todos os juízos são funções de unidade entre nossas representações. Já que, em vez de uma representação imediata, se carece para conhecimento do objeto, de uma mais elevada, que inclua em si a primeira e outras mais. E desse modo se reúnem num só muitos conhecimentos possíveis. Podemos, contudo, reduzir a juízo todas as ações de entendimento, de tal modo que o entendimento em geral pode ser representado como uma faculdade de julgar. Todos os juízos, assim, são as unidades de nossas representações, e sua consequência é a redução de todos os atos do entendimento a juízos. Em sua analítica transcendental está a sua lógica da verdade, que desenvolve o seu órgão para identificar os juízos verdadeiros e distingui-los dos falsos. A razão pode ser vítima de ilusões, quando ocorrem interpelações entre dois juízos ou mais juízos, conduzindo-os às falácias do entendimento, detectada quando é aplicada a dialética transcendental. Mas mesmo que a dialética transcendental descubra o engodo, é impossível fazer com que a ilusão desapareça. De acordo com Figueiredo, a explicação dessa impossibilidade é sempre uma única e mesma razão que se incumbe de determinar fenômenos enquanto experiência e projetá-los sobre o fundo de uma totalidade, que aparenta dispor de uma realidade existente de si. Daí a necessidade de não se deixar conduzir por ilusões e garantir a existência do conhecimento em si, na condição de conhecimento puro do entendimento, sendo o juízo uma função de unidade do conhecimento, ou seja, a representação da representação do mesmo. A mesma aplicação pode ser dada em relação aos juízos práticos e estéticos. Aos juízos práticos é dado o imperativo categórico, sendo seu cânone para a proteção contra as falácias. E no que se refere ao juízo estético, é dado um princípio a priori subjetivo do juízo. Em relação à abordagem do juízo subjetivo na terceira crítica, Kant a coloca como uma faculdade de julgar, definindo o juízo como pensar o particular contido no universal. Assim, o universal, quando dado, e o particular contido nele pela faculdade de julgar o juízo, é compreendido como determinante. Ao contrário, quando o particular é dado, o universal não está nele, se tem juízo reflexivo. O juízo reflexivo pode não ser universal, pois vem de um particular na natureza para o universal. Então, necessita de um princípio que está localizado na própria faculdade da natureza. Pode ser compreendido como mera capacidade de refletir, segundo um jogo harmonioso das faculdades reflexivas, juízos teleológicos reflexivos, ou como uma faculdade que pode representar conceitos segundo representações empíricas, juízos estéticos reflexivos. Para Kant, os juízos reflexivos são anteriores ao juízo determinante, representando uma ponte entre a razão teórica e prática. Arendt utilizará esse argumento em, meu inglês é péssimo, tá, gente? Lectures on Kant Political Philosophy, obra em que coloca o juízo político como base no juízo reflexivo, valorizando o potencial da liberdade implícita na formulação do juízo reflexivo kantiano, na ausência de uma lei dada. Para Rolfe, a faculdade de julgar não apenas expõe as condições do belo e do orgânico, mas também a possibilidade de um vínculo entre natureza e moral. Nessa perspectiva, natureza e liberdade se entrelaçam em conformidade com os fins, atribuindo-se um fim ao todo, e não surge da experiência, mas é universal, não é dado, e é descoberto pela faculdade de julgar de forma espontânea, em uma unidade originária. A faculdade do juízo tem em si princípios a priori, constituindo um termo médio entre entendimento e razão, servindo de regra para ela própria, que não advém de conceitos a priori, pois esses pertencem ao entendimento. A faculdade do juízo está para além do entendimento, está na aplicação do entendimento, não se submetendo a outra faculdade. A reflexão conduz à necessidade da natureza. Na primeira introdução da crítica do juízo, Kant estabelece o princípio de conformidade aos fins da natureza,
Kant estabelece que o princípio de conformidade aos fins da natureza é um princípio transcendental da faculdade de julgar, em uma perspectiva racional crítica. A natureza é vista não apenas como vida orgânica, mas de forma integral. Para Hoff, abre citação. A conformidade a fins universais da natureza não é outra coisa que no horizonte as expectativas, projetado a priori pela faculdade de julgar, de encontrar a natureza não como caótica, mas estruturada. Para o comentador alemão, toda expectativa não se deve à experiência, mas é formada de toda a experiência a priori da natureza, formando seus pressupostos objetivos. A legitimação para encontrar regularidades da natureza nos é fornecida pela expectativa, pois é através dela que conhecemos os fins formais da natureza, que são sempre a priori, possuindo sua origem na faculdade de julgar, reflexiva pura. É essa conexão entre natureza e seus fins formais que se insere a discussão sobre o dever como prática de liberdade. Através da faculdade do julgar, em sua relação entre o prazer e o desprazer. A crítica do juízo está dividida em duas partes. Na primeira, Kant discute o juízo estético do gosto, prazer, e a segunda, o juízo teleológico. O belo, no juízo estético do gosto, é experimentado como harmonia livre de todo juízo exterior, sendo o prazer o símbolo da ação moral, que é universal e necessária, ou seja, a priori. A relação entre juízo e prazer sugere uma noção de imaginação, que está na raiz da intuição e do entendimento, além de estabelecer uma nova relação entre sujeito, objeto e juízo. O sujeito cognoscente é parte da natureza, sendo afetado pelo sentimento de prazer de ser integrante da parte viva da natureza. Para Caigil, as duas partes da crítica do juízo podem ser lidas como oferecendo acesso à experiência originária de julgar, em que um sujeito vivo, corporificado, se envolve no mundo. É um sujeito finito, corporificado, que através da imaginação habita o passado, presente e futuro, e que experimenta o prazer e o desprazer dos seus juízos. A estética da terceira crítica explora o lugar da natureza, do corpo da natureza, entre prazer e desprazer, em que o gosto é destituído de qualquer interesse. Nesse sentido, como isento de qualquer interesse externo a si, Kant coloca o estado de ânimo da vontade como sentimento de prazer, que no juízo estético é contemplativo, mas na condição de juízo moral é prático. Nesse sentido, em sua exposição sobre o sublime, o filósofo considera a beleza como símbolo de moralidade, em que o sublime na natureza equivale ao ânimo para o sentimento moral, em que a liberdade constitui caráter da moralidade do homem. Para Kant, o sublime aparece sobre duas formas, o matemático e o dinâmico sublime, sendo que este último nos coloca como seres que estão inseridos submissos na natureza. A natureza testa a nossa resistência, pois aparece como terrível, nos dando ciência de nossa pequenez. Entretanto, nos dá uma faculdade de resistência que nos encoraja a enfrentá-la. Para Hoff, abre citação, o homem experimenta-se aqui como superior à natureza exterior. Ele se sente como um ente moral, que pode comparar-se a toda a poderosa natureza e até lhe é superior. Fim de citação. Bem, gente, o texto continua, mas o que eu queria colocar aqui, efetivamente, era exatamente trazer a resposta da pergunta de Carlinhos, em que Kant ela vai trabalhar, primeiramente, categorizando a ideia de mundo e natureza, sendo de um ponto de vista abstrato e longe, efetivamente, de uma filosofia prática, e depois como ele traduz isso para uma filosofia prática. Então, através do juízo reflexivo, através de analisar, de ter o particular e vinculá-lo ao geral, de entender qual é a finalidade das ações, tá? Então, a gente consegue perceber, efetivamente, até que ponto existe um alinhamento, um concatenar de ideias, entre uma moralidade que ela é universal e as ações que são humanas e particulares. Me perdoem a leitura do texto, a leitura sempre é um pouco longa, apesar de eu só ter lido 5 páginas, viu? Esse tempo todinho só foram 5 páginas. Mas a leitura de Kant, de fato, ela é um tanto complexa. Então, esse processo de segurança, Carlinho, que você está colocando e que você teve dúvida se dá, é efetivamente através do juízo reflexivo. Então, o juízo reflexivo, ele vai me dar a condição de poder chegar na lei moral. E a lei moral que está posta na natureza, ela é colocada na racionalidade do homem. Então, exatamente por isso que ela não é fluida. Exatamente por isso que ela é segura. Exatamente por isso que ela não é flexível. Eu não tenho como flexibilizar a lei moral. E a universalização dela é a minha garantia de não flexibilização. Ficou claro, gente? Quer dizer, pensar assim, Kant claro é uma coisa assim meio controversa, né? Não, essa questão assim de entender que essa lei moral é uma lei moral fixa, enfim, que não permite isso eu entendi, que Kant, ele realmente ele deixa isso bem claro. Mas a minha
impressão foi exatamente desse texto que eu li de Alvin Toffler, que ele fala desse antinaturalismo criativo, que nós é que formamos o tipo. Não é que ele diz que nós é que criamos, sei lá, as montanhas, não. Mas é que nós, a partir... Eu vou ler uma citaçãozinha aqui. É porque a forma como você coloca, Carlinhos, parece ser uma forma muito fenomenológica e subjetiva. Tu estás entendendo? Exatamente. Essa leitura não é uma leitura de Kant. Você está entendendo? Ela pode ser uma interpretação que alguém fez de Kant. Por isso que eu te perguntei quem era o autor. Porque ela não é uma leitura comum de ser feita quando você, de fato, analisa. Nenhum grande comentador de Kant, ele trabalha sobre essa perspectiva. Entendeu? Entendi. Então... Mas se você quiser ler, ele sinta... Carlinhos. Não, vamos, já vai estourar o tempo. Oi, Thaís, você vai falar? Não, eu ia falar. Primeiro eu ia perguntar, Carlinhos, se o autor do texto ele é um nominalista, porque geralmente quando são nominalistas, eles são bem conceituais em termos de pragmatismo sobre o conceito das coisas. E eu ia fazer uma pergunta acerca do que a senhora tinha falado anteriormente. O Arendt vai nos remeter à ideia de juízo reflexivo, e eu tinha começado a ler, voltado a ler a crítica do juízo, e eu tinha parado justamente na faculdade de julgar como uma faculdade legislativa a priori, e ela fala sobre a perspectiva desse juízo reflexivo como um processo de que você reflete e percebe, dentro desse processo de reflexão, os seus limites enquanto sujeito e enquanto sujeito em comunidade. Mas a minha pergunta foi desenvolvida dentro desses debates, é que não há uma exclusão da pluralidade dentro desses debates, dentro do debate, de que os sujeitos são categoricamente plurais e, por isso, diversos. E o Kant também não exclui um processo de diferenciação cultural. E aí, no texto do professor Adílio, ele vai falar do nosso processo de desenvolvimento enquanto sujeitos culturais, pelo menos pela perspectiva do que eu entendi, que é um processo de corporificação de práticas de uma prática do mal, de que a gente torna isso como um processo. Eu queria entender, mais ou menos, o desenvolvimento dessa linha, de até quando o juízo reflexivo, de que eu respeito o limite do outro para poder conviver com ele começa a criar o engodo e começa a ser um processo de digamos assim, de imposição de uma estrutura moral e não uma de compreensão de uma moral. Ok, muito boa pergunta, Thaís, muito boa. Bruna, você tem um questionamento, né? Eu vou fazer o questionamento de Bruna e a gente trata da sua questão, Thaís. Estamos? Vocês estão me ouvindo? Na verdade, eu estava, inclusive, nesse mesmo texto que Thaís falou, o texto de Odílio, ele fala que o mal radical em Kant se relaciona com o amor próprio do homem. E que seria esse desejo que a senhora falou. Aí, é mais um questionamento meu mesmo, sabe? Na minha cabeça faz muito sentido, não sei se vai fazer para a senhora, que acho que Antônio, alguém falou sobre Nietzsche, relacionando isso. Então, eu queria saber se esse conceito, né, do mal radical, que é falado do desejo, seria também da mesma forma que é abordado, assim, não da mesma forma que Nietzsche fala, que é o não negar o devir, mas seria algo parecido com isso. E outra questão que acho que a senhora falou rapidamente no texto que a senhora leu agora, é sobre essa questão da liberdade. Eu não entendi muito bem. A senhora falou em alguma parte da liberdade de
de escolha, acho que é algo do tipo que a senhora falou. Ok. Vamos lá. Então, eu vou tentar responder as duas, exatamente para a gente dar pelo menos término dessa fala de Kant por hoje. Veja o seguinte, em relação à pergunta da Thaís, tá? Onde ela vai, dentro do texto que a gente produziu, né, e que eu fiz uma leitura breve para vocês, nós verificamos que um grande problema, Kant trata do problema das antinomias, e um dos maiores problemas é exatamente o engodo, o engano. Quando é que a gente se engana? Veja, o engano em Kant é diferente daquele processo do auto-engano em Hannah Arendt, do auto-embuste. Ele é diferente daquilo. Para Kant, frequentemente, veja, eu sou nômeno e sou fenômeno, eu sou um sujeito de razão e também sou um sujeito de desejos. Então, o tempo inteiro eu vivo dentro desse processo de me digladiar, eu vivo esse processo de briga, tá? Então, eu tenho em mim um processo de propensão ao mal. Esse processo de propensão ao mal pode me enganar algumas vezes. A Nadia Succhi, ela traz uma citação aqui que eu acho que serve muito bem para que a gente responda essa questão da Thaís. Ela diz assim, a propensão ao mal pode comportar 3 níveis. O mais baixo é a fragilidade da natureza humana diante da tentação. Vamos lá, o primeiro processo. Como é que eu reajo diante da tentação? Como é que eu reajo diante do desejo? Vamos pegar um ponto de vista, um exemplo prático para que a gente consiga compreender. Raciocínio que você é diabético. Você sabe que você não pode comer doce, mas você é alucinado por doce. Então, você vai tentar criar uma estratégia da razão para poder você consumir aquilo que é objeto do seu desejo, sem que você se estabeleça uma censura. Então, eu vou dizer assim, mas a minha glicose hoje deu baixa, então eu posso. Porque mais tarde eu vou fazer uma corrida e essa corrida vai ser uma compensação e vai queimar, então eu posso. Isso é um engodo. Então, o primeiro problema é a nossa fragilidade. Nós somos frágeis perante as nossas emoções, nós somos frágeis diante do nosso desejo. Então, a gente vai sempre tentar buscar mecanismos racionais de compensação, mas quando a gente passa isso no crivo do juízo reflexivo e vai para a universalidade, isso cai. Quando eu digo assim, imagine se todos os diabéticos pudessem dar uma corridinha e comer todo tipo de doce, funcionaria? Olha o critério da universalização aí como derruba. O segundo critério, como é que o mal engana, tá? É o critério, ele diz assim, no nível superior, a impureza do coração, em que a predisposição em misturar móveis imorais e morais. Vou pegar um exemplo prático para a gente entender. A agressão ao George Floyd, que terminou com mina de morte e todo o encadeamento de movimentos negros aí ao redor do mundo, certo? Aí, essa semana, eu vi uma postagem no WhatsApp de uma pessoa que disse assim, o George Floyd, ele era um marginal, ex-presidiário, tinha uma ficha corrida grande. Então, veja o que é que ele vai fazer. Ele sabe que a morte do George Floyd foi um absurdo, mas ele tenta criar um engodo racional para justificar o processo de morte. Aí vamos para a universalização, ou juízo reflexivo em ação. Vamos para a universalização. Se a gente for julgar moralmente todas as pessoas que são vítimas de crime de morte, será que, de fato, nós estaríamos amparados em um princípio de justiça? Afinal de contas, o princípio de justiça, ele vale por pessoa ou ele é universal? Se ele é universal, esse argumento não é válido. Mas veja como a gente tenta criar uma moralidade paralela. E dentro dessa moralidade paralela, o mal se instala, de acordo com o pensamento de Immanuel Kant. Terceira categoria, o terceiro nível, a maldade ou corrupção do coração humano. Ou seja, essa predisposição do livre-arbítrio que lhe faz adotar como máxima a subordinação do móvel da lei moral a outros móveis. Há uma inversão do móvel e pode chamar-se de perversidade. Quando é que acontece a perversidade? Veja, a perversidade acontece quando nós invertemos a moralidade de tal forma que nós criamos uma nova regra moral. Deixa eu citar um exemplo. Escravidão negra. Tá? Veja, eu não posso utilizar nenhuma categoria kantiana para poder classificar a experiência totalitária. Ela não serve para isso. Ela é a base para um pensamento anterior, certo? Então, a experiência, qual era a moralidade em relação aos negros? Mas eu sou um dono de escravo muito bom, eu nunca nem chicoteei.
Os meus escravos têm o que comer. Eu assisto, para me distrair, uma série chamada Outlander. Não sei se alguém aqui conhece. Que tem uns livros assim que são imensos. E teve um episódio dessa série que me chamou muito a atenção, tá? Quem não conhece Outlander é sobre uma passagem de tempo, é sobre uma janela de tempo, onde as pessoas podem viajar através do tempo. E aí tem uma série de choques culturais. E numa delas, a personagem central, que viaja no tempo, ela vai para uma fazenda de escravos na Carolina do Norte. E quando ela chega, ela se choca com a escravidão. E ela diz assim, mas isso não pode acontecer, isso é uma coisa absurda. Mas ela está ali vivendo em uma época em que havia toda uma criação cultural para poder justificar a escravidão. Inclusive, a senhora de escravos, ela se diz assim, mas eu sou muito boa para os negros. Eu sou tão boa que eu dou a eles até casa. Eles podem ter a sua família, porque eu descobri que o negro com família ele trabalha melhor e ele nem foge. Veja como ela era boa. Quer dizer, quando a gente faz a análise disso, isso é um absurdo, aquilo que ela diz. Mas a criação de uma moral paralela, e é isso que ela chama de corrupção do coração, vai criar todo o processo de justificativa para agressões, opressões, de todas as espécies e de todos os níveis. E é aí onde o mal se instala. Veja que em nenhuma das formas apresentadas para o surgimento do mal é uma forma satânica. Nenhuma forma. Todas as formas dizem respeito à flexibilização da moral do homem. Veja como é que a gente termina, e como isso termina se transformando num processo de naturalização. Daí a ideia da radicalidade. A radicalidade acontece dentro de um processo de naturalização das condutas. Porque quando você é educado dentro daquelas condutas, quando você é criado dentro daquelas condutas, você termina se convencendo. Olha aí o movimento da massa. Como é que a cultura ela é formada? Você termina se convencendo que aquilo é uma forma natural de agir. Então, mulher ser oprimida, negro ser colocado em segundo plano, judeu ser perseguido, empregado não ter o mesmo valor que patrão, tudo está dentro desse contexto, onde é que a naturalização do mal acontece através do discurso. Então, é através da reflexão do juízo reflexivo. Olha, não é a primeira reflexão, não. É a reflexão do juízo reflexivo, em que eu pego tudo isso e coloco no crivo da universalização do juízo, que efetivamente eu me livro do engodo. E Kant ele é muito claro, ele vai dizer, olha, a nossa natureza fenomênica, ela vai tentar nos enganar o tempo inteiro. Sempre. Então sempre vai ser a luta do bem contra o mal, só que não é uma luta de Deus contra o diabo, é uma luta interna. É uma luta minha, mas ele vai dizer que a propensão para o bem, ela é sempre muito maior do que a propensão para o mal. Ficou claro? Então, vou pegar aqui o gancho para tentar entrar na pergunta de Bruna. Tá, Bruna? Quando começou o processo das perguntas, a frase que eu disse, fome é um fim em si mesmo. Para Immanuel Kant. Para o Immanuel Kant, o homem é um sujeito digno que é um fim em si mesmo. Consequentemente, como ele é um fim em si mesmo, ele é um fim em si mesmo por quê? Porque ele faz parte da natureza. Só que em Kant a natureza tem dois contextos. Primeiramente, tem a natureza enquanto explicação matemática, biológica da natureza, enquanto explicação puramente racional. E eu tenho da natureza quando eu estou tratando da natureza enquanto o homem parte da natureza. Então, eu estou tratando da natureza enquanto o mundo dos seres no qual o homem habita. Então, na qualidade de seres no qual o homem habita, o homem é um sujeito de liberdade. Então, o homem pode agir de todas as formas, para o bem ou para o mal. O homem pode, inclusive, escolher não agir. Então, o conceito de liberdade em Kant é diferente do conceito de liberdade em Nietzsche. Nietzsche não trabalha com essa categoria. Nietzsche trabalha com uma profunda crítica moral, inclusive a moral kantiana. Nietzsche vai acreditar, sim, num processo de flexibilização, mas ele também é um crítico do niilismo. A grande questão é que se acredita-se que Nietzsche não tenha tido mais condições de escrever antes, de fato, ele ter construído uma moral. Porque ele destrói tudo, mas ele não constrói nada. Né? Isso é uma característica muito central dentro da obra de Nietzsche. Kant não. Kant está tentando ali estabelecer o critério de universalização da moral, como sendo a base das atividades, das atitudes de liberdade do ser humano. Então, ele vai dizer, olha, nós sempre devemos agir de acordo com o imperativo categórico. As nossas ações devem ser universalizáveis. Mas o grande problema é que a nossa natureza egoística geralmente nos conduz a agir dentro do imperativo hipotético. O direito está dentro do imperativo hipotético. Por que a gente geralmente obedece à lei? A gente obedece à lei não é porque a gente tem um vínculo moral com a lei, não. A gente obedece à lei porque a gente tem medo de pagar a cadeia, a gente tem medo de pagar a multa, a gente tem medo da sanção.
E aqui a gente não está tratando de sanção premial, não, a gente está tratando de sanção punitiva. Então, geralmente, nós temos muito medo da sanção punitiva. Assim sendo, tá? Então, nós temos uma vinculação muito maior à lei do que a lei enquanto a lei lex, do que efetivamente em relação à lei moral. E assim o homem termina, muitas vezes, agindo de acordo com os seus apetites e termina se perdendo. Então, é assim que o homem termina, fazendo com que a vontade ela se desvirtue e ela se transforma em vontade má. Olha como é que o Kant classifica a vontade má. A vontade má é má quando a satisfação de seu desejo de felicidade é condição do seguimento da lei moral. É exatamente nessa inversão da relação correta dos dois móveis de determinação da vontade que reside o verdadeiro mal radical. Vamos lá. Quando Kant vai escrever lá a doutrina da virtude, ele vai dizer que a finalidade da nossa vida em sociedade deve ser fazer o outro feliz. E ele diz assim mais: imagine vivemos numa sociedade em que todas as pessoas querem lhe fazer feliz. Tem como você ser infeliz? Felicidade é aqui, não é no sentido de alegria, não. Felicidade aqui tem no sentido de compartilhar, de viver conjuntamente bem, entendeu? De vivermos todos de forma respeitosa, de forma integrada, de forma coletiva, de forma plural. É nesse sentido que Kant está trabalhando. Mas ele vai dizer, olha, o mal se apresenta quando a nossa vontade se inverte e eu coloco a minha felicidade acima de tudo. Olha como é que a coisificação do homem acontece. Então, a minha felicidade está acima de tudo. Então, para fazer a minha felicidade, eu passo por cima de qualquer um. Mas eu passo por cima cruelmente? Não. Eu passo por cima tentando criar um engodo da razão, tentando criar uma justificativa para as minhas atitudes. Portanto, eu não passo por cima de alguém ou de algo assim, sem justificativa, por uma perversão pura e simples. Não. Eu tento criar toda uma estratégia de discurso, tá? Toda uma estratégia ideológica para poder fazer a justificativa das minhas ações. É aí onde a lógica entra, tá? Quando a Nádia lá na frente vai tratar de política, ela vai dizer assim, um dos grandes problemas relacionados à banalidade do mal é que o sujeito que age, que promove a propaganda política na banalidade do mal, ele busca sempre um argumento lógico para poder justificar as suas ações. Mas qual é o problema em relação a isso? É que a política nem sempre é lógica. Porque ela não está submetida a uma lei de causalidade. Por isso que Immanuel Kant, naquele texto que eu apresentei, que é um texto bem truncado, mas que fala de lei de causalidade, de natureza na qualidade de lei de causalidade, tá? O quanto isso é perigoso. A lei de causalidade, que é a lei de causa e efeito, não serve para a política todas as vezes. Quando Hannah Arendt vai dizer, olha, o fenômeno totalitário é filho do Estado-nação, quando ela vai colocar isso, ela não está colocando de forma alguma que todas as crises de Estado vão dar origem a governos totalitários, porque a crise do Estado-nação perdura até hoje, mas só houve governos efetivamente totalitários na União Soviética stalinista e na Alemanha nazista. E por que não aconteceu nos outros lugares? Porque não existe a lei de causalidade nesse processo. Então, é por isso que a gente tem que entender que os homens são sujeitos de contradição. Eu sempre gosto de dar aquele exemplo do Lampião, bandido ou herói. Né? Lampião é bandido ou herói? Os dois. Ele é bandido e herói. Então, na política, nós não vamos encontrar o político puro. É por isso que o discurso anticorrupção, que está presente no Brasil hoje, ele é tão perigoso. O discurso anticorrupção, ele é muito mais perigoso do que a própria corrupção. Por quê? Porque ele busca demonizar pessoas. E a gente sabe que aqui, em todo o processo democrático, as graves contradições existem e vão continuar existindo. Com isso, não significa dizer que eu estou aqui defendendo a corrupção, não. A gente defende a moralidade do homem, para que o homem não seja um indivíduo corrupto. Mas o processo de discurso de corrupção, ele é amplo, lógico e cheio de clichês. Olha, uma coisa que é ampla, lógica e cheia de clichês, o que é que acontece? Ele cabe qualquer coisa. Qualquer coisa que eu vou botando por dentro, eu vou desvirtuando esse tipo de discurso. E como ele é amparado numa retórica lógica, eu não consigo perceber a contradição. Daí a necessidade do juízo reflexivo.
Porque quando eu passo a refletir e entender a sociedade fora da lei de causalidade, eu consigo, de fato, compreender. Porque o que a Hannah Arendt quer em relação à história? Ela quer compreender. Mas ela diz que não tem como compreender sem julgar. Não tem como. Porque a partir do momento que eu estou compreendendo, automaticamente eu estou julgando. Quando eu digo o movimento da massa nazista é que vai fazer com que a banalidade do mal ocorra, porque existe uma radicalização do mal nela, eu estou julgando. Mas eu estou entendendo qual é o fenômeno. Eu não tenho como apartar disso. É por isso que a discussão política não entra na esfera teológica. Entendeu? Porque na esfera... Por quê? Porque senão é para dizer, mas essa concepção kantiana ou arendtiana está completamente errada, Rita. Olha, um cristão não pode julgar. Eu já escutei isso. Porque Jesus dizia, não julgueis para não serem julgados. Sim, ele não está falando isso a respeito da política. A discussão teológica, ela entra em outra esfera. Na discussão da política, isso é impossível. Porque a partir do momento em que eu penso, eu estou estabelecendo um juízo de valor. Eu estou criando categorias do pensar. Eu não tenho como fazer uma análise da realidade sem criar essas categorias do pensar. Não existe como fazer isso. Tá? Então, é importante que a gente entenda que liberdade em Kant, né, voltando aqui à questão de Bruna, é uma questão de liberdade da vontade. O homem tem a capacidade de agir, o homem tem a capacidade de estabelecer os seus discursos, o homem tem a capacidade de intervir na sociedade, mas essa capacidade se dá por sua deliberação. O bem existe quando o homem age pela vontade livre e boa, de acordo com a razão pura prática, visando o bem da coletividade, agindo de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, no âmbito de vista político. O mal existe quando eu falseio as minhas reais intenções e procuro buscar justificativas racionais para colocar os meus interesses pessoais ou do grupo que eu faço parte. Veja, eu não estou tratando de humanidade, eu estou tratando de grupo. Esse grupo pode ser um grupo religioso, um grupo econômico, uma classe social, não importa. Eu coloco como sendo o centro das minhas ações e tudo aquilo que eu vou fazer está pautado para fazer com que essas ações sejam atendidas. Aí o mal se radicaliza. Então, o mal não é uma categoria monstruosa. O mal é uma coisa estritamente presente na sociedade. Ela é uma coisa do nosso cotidiano. Ela é uma coisa que nós praticamos. O mal é o pecado cotidiano de todo dia, em que a gente busca driblar os nossos pecados cotidianos para que, de fato, isso possa acontecer. Então, não existe, né, uma moralidade diabólica em Kant. E só para concluir, em Kant, a gente tem uma passagem da Nádia que diz assim: o mal moral está aqui na legalidade tomada pela moralidade. A legalidade é o fato de seguir as leis por modos estranhos a elas, como interesse, medo da polícia ou do inferno, tornando a vontade heterônoma. A legalidade em si não é má, pelo contrário, ela é excelente para o próprio plano, que é o da vida social. O que é mal é confundir os planos, pois se eu obedeço à lei moral, pelos móveis que lhes são estranhos, a ambição, o egoísmo e até mesmo a compaixão, minha obediência cessará com o desaparecimento dos móveis. Então, eu não posso simplesmente colocar um móvel. A minha ação deve ser moral porque ela é. Por que eu ajudo alguém? Aquela pessoa vai me agradecer, vai me dar alguma coisa em troca? Não. Eu ajudo porque a finalidade está na própria ação. Então, quando a ação é livre e boa, é exatamente no agir que se concretiza a sua substância e não numa intenção alheia. Todas as vezes que uma intenção alheia, ela se coloca, nós estamos falando aqui na existência de um mal que tem uma tendência muito grande de se radicalizar. E esse mal se radicaliza muito facilmente na política. Tá? Bem, gente, então eu acho que deu para a gente entender de uma forma geral aqui o que é o mal radical em Kant, como é que ele se apresenta,